Paz a todos, queridos e amados. Mais uma vez eu quero refletir com você em mais um tema bíblico. E eu quero responder aqui uma pergunta, tirando a dúvida e pode servir também para você. Bom, me perguntaram se eu posso, se eu preciso de um chip para ter o sinal da besta. Bom, muitas pessoas acham que o sinal da besta é o chip e as pessoas não têm ainda o chip, não têm o sinal da besta. Mas eu quero mostrar para vocês hoje como ter o sinal da besta sem ter chip. Bom, é importante entender que existe uma forma bíblica de ter o sinal sem ter chip. E para ter o sinal da besta não precisa de chip. A Bíblia diz que em Deuteronômio capítulo 6, verso 8, que o sinal de Deus ele é na mão e na testa. E nunca precisou de chip para o povo de Deus ter o sinal de Deus. E ele é no mesmo lugar do sinal da besta. E por que o sinal é na mão e na testa? Bom, é porque está escrito assim lá em Deuteronômio, que a lei de Deus ela é posta como sinal na mão e na testa. Por que na mão e na testa? É porque o Senhor coloca as suas leis na mente, no entendimento, na sua testeira, dependendo da tradução, e com a mente, na mente, na testa que nós pensamos e com a mão a gente obedecemos ou desobedecemos. Quando a Bíblia diz que não é para trabalhar e nós trabalhamos, é com a mão. Quando a Bíblia diz que não é para matar e eu mato, às vezes eu mato com a mão. Quando diz que não é para roubar e eu roubo, então eu uso a mão para roubar. Então, baseado naquilo que eu tenho em mente, eu pratico com as mãos. Então o sinal é na mão e na testa. O sinal de Deus é a lei de Deus. Existe lei de Deus que eu tenho que desobedecer com a mão e é na mente aquilo que está escrito, porque a Bíblia diz lá em Hebreus 8 que o Senhor colocaria as leis no coração e no entendimento. Então a lei está no nosso entendimento e na nossa mente e na nossa testa. A lei de Deus ela é dada como sinal. Lá em Isaías 8,16, me parece, que diz que sela a lei entre os meus discípulos. Os discípulos de Deus, hoje, ele que tem o sinal de Deus e o selo de Deus, ele tem a lei de Deus, porque a lei está selada. Quem tem a lei tem um selo. Quem tem a lei tem um sinal. Então, quando eu não tenho a lei de Deus, eu não tenho o sinal de Deus. Quando eu tenho a lei de Deus, eu tenho o sinal de Deus na testa e na mão. Eu pratico e os meus pensamentos são baseados nos pensamentos bíblicos. Mas a Bíblia diz que os homens mudariam os tempos e as leis de Deus. E aí que entra a besta, mudaria os tempos e as leis, e já mudou. Mas as pessoas, aquilo que está para o futuro, eles botam para trás, e aquilo que está para trás, eles botam para frente. Eu sempre falo que a besta, ela está no passado e no presente e no futuro. Vai continuando. Mas as pessoas ficam botando ela para frente. Isso significa que quem está no presente e no passado não adorou a besta. Conversa, isso é uma confusão e um engano. Então, a lei dos homens, eles mudariam os tempos e as leis de Deus. Então, o que os homens fizeram? Eles deram outras leis e algumas ideias para as pessoas eliminar a lei de Deus e deixar de obedecer os mandamentos de Deus para não ter o sinal de Deus. E quando eu não tenho o sinal de Deus, eu tenho o sinal da besta, porque quando eu sigo a lei de Deus, eu não sigo
as leis dos homens. E as pessoas que não tiver o sinal de Deus, eles serão destruídos. Lá em Ezequiel 9:4, 9 do verso 4 ao 6, e Apocalipse 9:4 diz que quem não tiver o selo de Deus, o sinal de Deus, eles vão ser destruídos todos. Não é para destruir quem tiver o sinal de Deus, o resto é para ser destruído. Então, queridos, é isso aí. O sinal da besta é as leis de homens que vêm contrariar e substituir a lei de Deus. É claro que existem muitas leis de homens que elas são as mesmas leis de Deus. Os homens ensinam para as pessoas não matar e não roubar e não adulterar. São leis que homens dão repetindo as leis de Deus, e eles têm algumas leis que vêm contrariar as leis de Deus. O diabo, desde o início, Deus falou para não comer, ele mandou comer, né? Disse para casar homem com homem, ou homem com mulher, mas o homem disse que pode casar homem com homem. Deus descansou no sábado e deu esse dia como sinal. Está lá em Ezequiel 20:20, santificar os meus sábados servirão de sinal. E aí o homem disse que é para guardar o domingo. E as pessoas, diz a Bíblia, que as pessoas iam se maravilhar após a besta. Estão maravilhados aí, indo além do que está escrito, acrescentando e diminuindo. Todas as vezes que eu deixo um ensinamento para trás ou uma doutrina, eu estou diminuindo. E diz a Bíblia que quem diminuir não tem parte na árvore da vida e nem na cidade santa. Então é o que eu gostaria de deixar para você, meu querido e meu amado. Tá bom? Que Deus abençoe. Curta, compartilhe com seus amigos. Se você achar que gostou, passe para o seu amigo. Quem sabe ele vai gostar também. Se você não gostou, passe também. Vai que ele tem mau gosto. Tá bom? Deus abençoe a todos nós.